Esse assunto, ano litúrgico, não é novidade para muita gente. Em outras semanas de liturgia, dessas 15 que já vivemos, nós já tratamos desse assunto, eu acho que pelo menos umas 3 vezes, com assessores diferentes, Padre Domingos Ormonde, irmã Veronice Fernandes e eu. Alguém já participou de alguma formação sobre ano litúrgico aqui? Esse silêncio quer dizer não? Nossa! Então eu fico surpreso, porque eu não me preocupei tanto com o assunto, achando que ia ser repetitivo. Mas a gente sempre faz isso, vamos retomar o assunto, mesmo que só tenham 5 ou 10 que nunca tenham ouvido falar disso, de forma sistemática. Claro que eu ouvi falar do ano litúrgico, nós já ouvimos todos, mas falar de forma sistemática, né, de forma organizada. Eu imaginava talvez 10, máximo 15 pessoas que ainda não tinham estudado o ano litúrgico, mas é bem mais. Na paróquia, não é isso? Sobre o ano litúrgico. Aqui seria aqui. Mas fora daqui também vocês fazem formação nas paróquias, não é isso? Tá certo. E a gente tem que entender também o ano litúrgico no contexto do nosso tema deste ano, que é a mistagogia da celebração eucarística ao longo do ano litúrgico, no ano litúrgico. Ou seja, que existem nuances, né? Embora o mistério celebrado seja o mesmo do Advento até o Pentecostes e o Cristo Rei, mas tem alguns aspectos que são enfatizados apenas no Advento, outros que são trazidos apenas na Quaresma. E por isso o ano litúrgico enriquece ainda mais o mistério de Cristo, porque ele vai, digamos assim, focando, centralizando a sua lente, a sua objetiva em alguns aspectos bem importantes, como é, por exemplo, o mistério da encarnação do Senhor. Em qual tempo litúrgico a gente celebra a encarnação do Senhor? No Natal, tempo de Advento e Natal. O Advento é só preparação, mas a celebração propriamente é no Natal. Ou seja, o Natal para nós católicos não é só celebrar o nascimento de Jesus, o aniversário. Até porque ninguém sabe que dia que ele nasceu para celebrar o aniversário. Mas é celebrar o mistério da encarnação, um Deus que se faz carne, que se faz humano, e que nasce como qualquer criança humana do ventre de uma mulher. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E o mistério da ressurreição, né, da ressurreição e glorificação de Cristo. Quando é que celebramos? Em que tempo? No tempo pascal, né? Isso. E ao longo, entre esses dois grandes tempos, o do Natal e o Pascal, nós temos um vasto tempo longo, nós chamamos de tempo comum, e que não é, a palavra comum não é depreciativa, assim, um tempo que não tem sentido, bota aí, tempo comum. Não, é o comum no sentido de que é o normal. O normal na liturgia é celebrar o mistério pascal de Cristo na sua totalidade, na sua paixão, morte, ressurreição, glorificação, subida ao céu e volta no fim dos tempos. Isso é o normal, e isso a gente celebra no tempo comum. Mas, como disse, há momentos em que a liturgia ela quer particularizar algum aspecto, alguma faceta mais específica do mistério de Cristo, que é inesgotável, certo? Então, vamos olhar o ano litúrgico nessa perspectiva aí. Quer dizer, a serviço também dos ritos, sobretudo da celebração eucarística. Então, para começar esse títulozinho aí, vamos ler juntos? O ano litúrgico é o mistério pascal de Cristo celebrado no tempo. E quando a gente usa essa expressão mistério pascal de Cristo, a gente está se referindo a quê? A paixão, morte, ressurreição e glorificação do Cristo, né? E a gente celebra isso no tempo. E a outra frase diz: o ano litúrgico é como um eixo ao redor do qual isso é uma realidade ou é um ideal? Vocês estruturam a vida espiritual de vocês a partir do ano litúrgico? Sejam sinceros. Ou estrutura a minha vida espiritual a partir dos escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort, ou então de Santo Afonso de Ligório, ou então de Santa Paulina, ou de Santa do Sagrado Coração Margarida Alacoque, e tem a Santa Faustina, né? Ou seja, muitos católicos cristãos estão procurando um guia espiritual, um projeto,
uma proposta de vida espiritual para viver a sua vida de santidade. E vai procurando nesses grupos, movimentos. Na verdade, nem vai procurando, os movimentos oferecem, né? Oferece. Você não quer ser da mãe que ora pelos filhos, você não quer ser do apostolado da oração, você não quer ser do concílio, e aí a gente vai se interessando, ou não. Mas todo cristão batizado já nasce, já se torna cristão no batismo, com um projeto de santidade. Um projeto que é capaz de configurá-lo ao Cristo Senhor, ou seja, fazer de cada um de vocês, de cada um de nós, um outro Cristo. Alguém semelhante a Cristo. Tenham entre vocês os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E que projeto, então, de vida espiritual é esse? O ano litúrgico com toda a sua riqueza. Por isso a gente precisa conhecer o ano litúrgico para a gente poder aproveitar bem dele. Bom, falando só um pouquinho sobre tempo, porque o ano litúrgico é o tempo litúrgico. A cultura bíblica nos ensina que para acolhermos a Deus, não precisamos sair do nosso tempo, porque Ele vem até nós. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que vem, então o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro. Não precisa nem se preocupar, onde eu vou encontrar o Senhor? Ele vai dizer, eu estou aí no meio de vocês, eu estou aí no coração de vocês, né? Jesus falava isso para aquela mulher à beira do poço de Jacó, não. Ele disse, olha, o nosso povo diz, os samaritanos, devemos adorar a Deus aqui nesse monte, no Monte Sicar, na região do Sicar, no Monte Garizim. E os judeus dizem que não, que é em Jerusalém. Afinal, quem está com razão? Aí o que é que Jesus responde para ela? Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Nem em Garizim, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então, tempo e história podem ser testemunhas da ação de Deus. Algumas culturas pagãs tinham ritos para sair do tempo para se encontrar com a divindade. Então, tinha que sair não só do espaço físico da vida, ir para um templo, um lugar retirado, uma montanha, um alto, mas também sair do tempo. Então, tinha transes, tinha possessões, como é que chama, incorporações, essas coisas que ainda tem algumas religiões dos nossos dias, para sair dessa realidade e entrar na outra para se encontrar com a divindade. O cristão, também o judeu, ele não precisa disso. Porque Deus vem ao seu encontro na história. Isso são imagens. Dá para reconhecer esses ritos? Digam lá, na sequência. Adoração da cruz. Sábado Santo. O que mais? Vigília Pascal. Ressurreição. O cristianismo, assim como o judaísmo, assumiu o fato de que o encontro com Deus se dá no tempo. Leiam aí embaixo. E aí a gente tem que entender. Ou seja, fazer memória é exatamente isso. Não é uma operação mental, fazer memória, se lembrar, se recordar, guardar de memória. Eu decorei, eu sei de memória esse poema. Não é isso. Mas é viver no hoje a salvação que, por exemplo, a Páscoa de Jesus, a sua paixão morte na cruz há 2021 anos atrás, aconteceu em Jerusalém. Ritualmente, na liturgia, eu vivo esse fato hoje e me beneficio da salvação que ele me garante. É isso que é fazer memória. Entendeu? Ou seja, tornar atual e atuante o passado no presente, depois no futuro. Toda celebração litúrgica contém um mistério. Fazendo memória do que aconteceu, as pessoas são incorporadas aos efeitos de salvação, que esse acontecimento continua realizando no presente até hoje. No presente de até hoje, né? Então, a gente incorpora não os espíritos, mas o rito, né? As pessoas são incorporadas pelo rito aos efeitos. Por exemplo, a celebração eucarística. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, sentou-se à mesa com os discípulos, tomou um pedaço de pão e disse: tomam e comam, é o meu corpo. Tomam e bebam, é o meu cálice do meu sangue. Façam isto em memória de mim. E aí São Paulo continua: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a vossa morte, Senhor, proclamamos a vossa ressurreição.
enquanto esperamos a sua vinda. Então, essa aclamação bem aí, ela sintetiza bem para nós essa explicação. É que o mistério, é que o rito faz conosco em relação aos mistérios da nossa salvação. Então, aquela Páscoa que Jesus comeu uma única vez com os discípulos há mais de 2.000 anos atrás, ela pode ser feita em memória dela hoje, foi Jesus quem mandou, façam isso em memória de mim, e nós nos beneficiamos do mesmo modo como os apóstolos se beneficiaram do corpo e do sangue do Senhor comidos ritualmente na ceia, nós fazemos a mesma coisa hoje. Isso só a liturgia, só os ritos sagrados podem realizar. Leiam o ano litúrgico. De que modo faz? Contempla um aspecto desse mistério. Então, na festa de São Benedito isso acontece? Deveria acontecer. No Círio de Nossa Senhora de Nazaré isso acontece? Deveria acontecer. Porque no Círio não se reza a missa? Na festa de São Benedito não se reza a missa? Deveria se rezar, e de fato se reza. Então, a missa é a celebração do mistério pascal de Cristo. Tem orações próprias para o Benedito, dia 5 de outubro. 5 de outubro. Entenderam? Então, mesmo quando a gente celebra um santo, ou às vezes a gente celebra em ação de graça por um casamento, por um nascimento, por um aniversário, ainda é a memória de Jesus que se celebra. Em ação de graças, né, em comunhão com a pessoa aniversariante, com o casal, mas é a memória de Jesus que se faz, o que se deveria fazer. Por isso é complicado quando alguém diz assim, padre, a gente queria fazer uma homenagem para o aniversariante. A gente pergunta o que é. 12 amiguinhas vão entrar trazendo, não, 12 não, 15, né? Trazendo uma rosa. E vão fazer o que com essa rosa? O que é que vocês acham? É ofertar para o aniversariante, dar um abraço, um beijo, uma foto. E é isso a missa? Quem é o grande homenageado da missa? A gente leva as ofertas da missa para quem? Aí a gente tem que fazer malabarismos. Então faça assim, ó. As meninas levam para o aniversariante, ela recebe as 15 rosas e depois ela leva para o altar e entrega lá. O padre ou o diácono colocar no altar. Porque aí a gente retifica um pouco o sentido da coisa, né? Quer dizer, a grande homenageada no final das contas não é aniversariante, mas é o Cristo. Só que o risco é que a família quer colocar a pequena no lugar do Cristo. E assim com os defuntos também. Sabe a piada do defunto? Uma paróquia fez promoção de missa de defuntos. Olha, vocês que quiserem rezar para os seus defuntos, aproveitem. Coloquem a intenção no envelope, mas não esqueça de botar o defunto também. Era o nome do defunto, a mulher colocou só o defunto também, dentro do envelope com a intenção. E o outro era uma pechincha que estavam fazendo para lá. Só, olha, nós estamos realizando uma pechincha na paróquia para conseguir recursos para a construção da igreja, mas não está com a teu não. Falou, se você tem alguma coisa velha em casa que não serve mais, que não queira, traga. No final, não esqueçam de trazer o marido de vocês. Podia ser que não prestasse mais. Tá, vamos adiante com coisa séria. Os ritmos para fazer memória. Então, a liturgia estabeleceu, organizou as nossas celebrações em 3 ritmos. Quais são eles? O ritmo diário, de manhã e tarde, de manhã e noite. Vocês vão fazer essa experiência esses dias agora. A gente tem a oração da manhã com características de manhã e a oração da noite com elementos da noite. Então, celebrar a hora. É o ritmo diário. Tem o ritmo semanal, cujo o núcleo coração é o domingo. Alguém falava aqui de missa da semana. A missa da semana é uma anomalia na história da igreja, porque nos primeiros tempos da igreja, logo depois da ressurreição de Jesus, era impensável celebrar uma missa segunda-feira, ou quinta ou sexta. Por quê? Exato, porque a Eucaristia é a celebração do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É tão o dia do Senhor domingo que ele levou esse nome, dia do Senhor Dominis Dias. Daí veio a palavra domingo. Depois, aqui com as devoções, muitas intenções de missa, as encomendações de missa,
Aí começaram a colocar missa todo dia. Depois, não satisfeito, toda hora. Porque você chegava naquelas catedrais, tinha missa 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. À tarde não podia. E depois, no outro dia, do mesmo jeito. Missa, várias missas por dia e por hora, mas para os defuntos, e recebia a espórtula, que na Europa não é R$3. Então, isso foi uma maravilha, sabe? Tá. Então, vamos ler. As celebrações litúrgicas têm uma estreita relação com o tempo. Como é essa relação? Acontecem Então, é proibido celebrar missas de aniversário? Não. É proibido celebrar missa de grupos, de colação de grau, de aniversário de comunidades? Não. Faz parte do ritmo da vida. Agora, o problema é como fazer essa celebração, sem perder a centralidade do mistério. Mas é possível. Então, são 3 ritmos, né? O diário, o semanal e o anual. Vamos passar rapidinho aí. Os ritmos expressam o sentido do tempo e da vida humana, a partir da Páscoa de Jesus Cristo. Veja que até os sacramentos, os 7 sacramentos que ficaram oficializados na igreja, eles estão relacionados também à cronologia da vida humana, né? Por exemplo, o batismo, quando já está para morrer, antes do funeral, ou quando nasce. Então, o batismo está associado ao nascimento, não é isso? A crisma, quando é que a gente dá? Quando tem uma idade, entre aspas, adulta, né? Onde a pessoa já tem consciência dos seus deveres e direitos. O matrimônio e a ordem se dá quando? Quando a pessoa já amadureceu, já fez uma escolha, uma opção de vida e vai consagrar e abençoar essa opção de vida através de um sacramento. Se ele escolher a vida consagrada no ministério, vai ser ordenado. Se ele ou ela escolher a vida matrimonial, vão ser casados. É isso? Então, os sacramentos também, eles estão mais ou menos, eles tentam ficar nessa relação com a cronologia da vida humana. E as exéquias a gente só faz depois de morto, tá? Não vamos fazer exéquia, o pessoal está passando mal. Já basta a unção dos enfermos, né? Vamos ler juntos? Como a vida... Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou para a missa todo domingo, porque todo domingo é a mesma coisa. Porque a repetição faz parte da pedagogia do rito. Agora a gente vai, a partir de amanhã, entender a mistagogia do rito. Se cada missa a gente fizer de um jeito, não é mais missa, é outras coisas, né? Você, não, essa missa de hoje não vai ter o rito das ofertas. A gente vai pular essa parte aí. O pessoal vai reclamar, cadê as ofertas? Não teve hoje? Não, a missa de hoje não vai ter leitura, vai direto para o ofertório, sem leitura. Vou perguntar, cadê o evangelho? Cadê a leitura? Porque o que caracteriza a missa é o jeito de ser dela, que a gente repete. Agora, nessa repetição tem novidade, aí vocês sabem, não é? A gente lê o mesmo evangelho todo dia? Até a oração eucarística a gente pode e deve mudar, quanto mais as leituras, né? As orações do dia... Se for de São Benedito, é a dele. Se for de São Sebastião, é a dele, né? Por isso, rezar a missa dos dois juntos numa missa só é complicado. Não dá. É melhor. Para eles não brigarem, né? Todo mundo irmãozinho do outro, coleguinhas. Tem até um andor gêmeo, né? Para duas pessoas usarem. 2 santos no mesmo andor. Não tem? Não andou só para os 2 santos? Não, estou dizendo, o andor não é de 2, é individual, é? Eu já vi um andor com os 2. Então aqui estão os 3 ritmos, vejam, de forma bem sintética. O ritmo diário, leiam aí, alterna. Qual é a liturgia que segue esse ritmo? A liturgia das horas, muito bem. Os seminaristas rezam. Eu acho. No ritmo, mas não vou perguntar, não. Só depois, em particular. E o segundo ritmo é o ritmo... Leiam.
E o ritmo anual? Isso, neste ano faz 2025 anos que Cristo nasceu, nós celebramos o ano o quê? Jubilar, a cada 25 anos. Então, por isso, a sucessão dos anos também. E as estações, é bem complicado aqui para nós do norte, do Equador, porque não tem, só tem uma estação. Chove de tarde e faz sol de manhã. E é o tempo todo assim. Mas nos polos, sul e norte, aí tem 4 estações. E tem liturgias próprias para cada uma dessas estações. Até no nosso missal romano tem, mas a gente não usa. As rogações das 4 têmporas. Então são esses 3 ritmos. Guardaram na memória e no coração. Nós estamos no 10º slide, está vendo? Vamos entrar no primeiro ritmo, que é o ritmo, não, no segundo, o ritmo semanal. Como é o ritmo semanal? O domingo. Então, o domingo, de certa forma, é fundamento e núcleo do ano litúrgico. Isso em relação à semana. Por isso que as missas da semana devem ser mais simples do que a missa dominical. Porque senão você não sabe mais distinguir a solenidade da féria. A gente chama assim tempo ferial na liturgia, não é o tempo das férias, é o tempo que não é domingo nem solenidade, é féria. É mais só tem uma leitura, não tem glória, não tem creio. Exato, é isso aí. Mas também não é por isso que tem que deixar a coitada paupérrima, né? Seca. Exato, não. Se é possível cantar, cante seu canto de abertura, pelo menos os cantos que acompanham o rito de abertura das ofertas e o de comunhão. Mas tem que organizar isso. Às vezes não tem tudo isso porque ninguém se organiza. Porque um padre sozinho não resolve o problema de uma missa. Eu sempre digo, um padre sozinho não reza uma missa que preste, não. Porque tem que ter leitor, salmista, cantor, ministro da comunhão, etc. E se o padre for velho que não sobe degrau nem desce, piorou. Aí que tem que ter ajuda. Mas então o domingo é importante em relação aos dias da semana, ele marca, ele é o fundamento, é o centro, e como dizia a vocês, penso que nos 2 primeiros séculos do cristianismo só tinha missa no domingo. E agora a gente tem todo dia, mas às vezes é uma missa meio banalizada, né? E quase sempre, uma das razões de ter a missa semanal não é o amor de Cristo, é defunto. Tem intenção de defunto, o padre tem que rezar a missa. Mas não é pecado nem errado rezar pelos defuntos, continue rezando. Vamos ler juntos? Agora é o ritmo anual, gente. Passamos do semanal para o noite, está indo bem rapidinho. A Páscoa do Senhor. O ano litúrgico. Muito bem, essas 3 figuras têm a intenção de ilustrar esses 3 tempos, ou ciclos, esses 3 ciclos. Essa primeira imagem à esquerda, quem é? O que é? Ilustra que solenidade ou festa? Muito bem, Santa Maria, Mãe de Deus. Um ponto para você na prova do mês. E essa do centro, está difícil que ela está mal focada, né? É tipo uma mandala da ressurreição. No centro tem um anjo sentado no túmulo e as mulheres que vão chegar no túmulo. Depois tem várias imagens do ressuscitado que aparecem. Então é o ciclo pascal. E lá da ponta é o Pantocrator, né? O Cristo Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, que representa aí o tempo comum. Então, a Nossa Senhora é o tempo do Natal, esse do meio é a Páscoa e esse da ponta é o tempo comum. Pena que as imagens não estão legais. E aqui nós temos uma gravura, um símbolo, um símbolo que ajuda a gente a entender a dinâmica do ano litúrgico. É aberto ou é fechado? É aberto, ele é mais uma espiral, é assim que eles chamam, ou é a espiral? É a espiral ou espiral? É? Vocês são professores de português? Porque eu nunca tive certeza. Então é a espiral, é?
Depois vocês consultam o Google e me diz. Por enquanto vou ficar com espiral. Tá, eu vou usar a palavra espiral, tá? Para vocês entenderem o que é. É um ciclo aberto. E ele vai tocando a gente e o tempo em lugares, em situações diversas. Ou seja, o advento do ano passado passou pela vida de vocês numa certa situação. Digamos que vocês tivessem 32 anos. O advento deste ano já vai passar noutra fase. Vocês não vão ter mais 32 anos. No mínimo, vocês vão ter 33. E daqui a 5 anos, 38. E assim. Então, vejam, é uma espiral, é um círculo, mas ele não é fechado. Está aberto ao tempo e à vida da gente que celebra. E aí ele vai se diversificando. Tem tempos roxos, tem tempos brancos, tem tempos vermelhos e tempos verdes. Se vocês se não sabem, já vão saber. E a outra gravura é a imagem do Cristo, Senhor do Tempo. Essas imagens lá no fundo lembram isso. A direita, na mão direita dele tem o quê? Do lado esquerdo dele tem o quê? Então o Sol e a Lua, ou seja, o Senhor do Tempo, do dia e da noite, né? E do tempo e da eternidade também. Por isso o nome dessa gravura é o Senhor dos Tempos. Bom, a formação do ano litúrgico é um pouco história. A gente vai pular alguns slides aqui, porque hoje não é o momento de estudar a história da formação do ano litúrgico, que é bem interessante até, para a gente entender essas situações. Mas o nosso tempo não dá. Então a gente faz o mais importante, depois vocês estudam por conta própria a história da formação do ano litúrgico. Inclusive eu já posso disponibilizar esse material através da Secretaria da Semana. O culto da igreja nasceu da Páscoa e para celebrar a Páscoa. E é nesse núcleo fundamental da nossa fé que o ano litúrgico tem a sua origem. Então, a origem do ano litúrgico não é o tempo comum em si, mas é a Páscoa. E a Páscoa anual, ela não existiu desde sempre. Nos 12 primeiros séculos, a Páscoa era todo domingo. Tá? Quando é que surgiu a Páscoa anual, então? A partir do 3º século em diante, quando a gente começou a querer disputar com o judaísmo. Aí dizia, mas os judeus têm a Páscoa anual, e por que a gente não tem a nossa? Aí fizeram as contas lá, no 14 de Nisan era a Páscoa deles, mas Jesus morreu na véspera do sábado, então foi no dia 13, e depois ressuscitou depois do sábado, no dia 15. Aí foram fazendo as contas e estabeleceram a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, ali a partir da Páscoa judaica. Só que depois os cristãos adotaram o calendário do Sol, que é estruturado em cima do percurso do Sol, da noite e do dia. E os judeus não, eles ficaram com o calendário da Lua, lunar. Por isso, a festa pascal, ela varia de acordo com os tempos da Lua, não do Sol. Então não tem um dia fixo, já perceberam isso, né? O Natal é uma festa herdada da cultura romana. Os romanos seguiam o calendário solar. Então todo dia 25 de dezembro, pronto, ninguém discute. Era o nascimento do Deus Sol. Mas a Páscoa vem da herança judaica, aí não é mais o calendário solar, mas o lunar. Então, o domingo foi o primeiro dia santo do calendário cristão, está falando, né? O fundamento do ano litúrgico é a Páscoa, mas a Páscoa era semanal. Era e é ainda, semanal no tempo comum. E vamos ler esse slide. Os cristãos escolheram o domingo os 4 evangelistas entenderam? Porque às vezes alguém vai perguntar para vocês, por que vocês guardam o domingo? Na Bíblia está escrito que é para guardar o sábado, não é isso? Tanto no livro do Deuteronômio, como no livro do Êxodo, lá nos mandamentos, guarda o dia de sábado, para os santificares. Pois a resposta está aí. O cristão, os católicos, pelo menos a maioria dos cristãos, guardam o domingo em lugar do sábado, porque o Cristo ressuscitou no domingo. E para nós cristãos, a ressurreição de Cristo é a nova criação. O fundamento da nossa fé não é mais a saída dos judeus do Egito,
a travessia do Mar Vermelho e do deserto. Não, o fundamento da nossa fé é paixão, morte e ressurreição de Jesus. E se aqueles eventos salvíficos do Antigo Testamento aconteceram no sábado, no 7º dia, mas o acontecimento do cristão aconteceu no domingo, primeiro dia. Então, por isso nós trocamos o 7º pelo primeiro, por conta de Jesus. Entenderam? Então, o domingo é o dia do Senhor, o dia do sol, o dia da ressurreição, e é o 8º dia, o dia da reunião da comunidade cristã. A gente pode ler também isso. Para os cristãos, não se pode ser cristão sem fazer memória da ceia do Senhor no domingo. Então, era uma obrigação de todo batizado ir à missa do domingo. Ainda é até hoje. Só que a gente brinca, faz conta que não sabe então, e não vai. Mas era e é. Né? Muitos foram até presos porque eles sabiam onde eles se reuniam para a oração dominical, então prendiam, condenavam ao martírio. São Tarcísio, né? Ele foi um dos mártires da Eucaristia. Mas o prenderam quando ele já estava voltando para casa, levando a reserva eucarística para os doentes ou presidiários. Geralmente, naquela época, presidiários eram cristãos que iam ser mortos por causa da fé. Se uma senhora romana, né, rica, famosa, se quisesse se tornar cristão e fosse pedir ao apóstolo o batismo, ele ia primeiro perguntar: a senhora pode vir à missa todo domingo? Se ela respondesse: meu marido não deixa, então a senhora não pode ser cristã. Mas se ela dissesse: sim, senhor, virei à missa todos os domingos, então podia ser batizada. Se a gente fizesse essa pergunta hoje, hein? Né? Vai trazer a criança para batizar. Vocês frequentam a missa todo domingo? Às vezes, padre, quando dá a gente vem, sim. Mas a gente é muito católico, tá? Muito católico. Não tenha dúvida. Domingo nem sempre foi um dia feriado, por isso os cristãos se reuniam na noite do sábado para amanhecer o domingo. E a celebração constituía-se de uma vigília, que começava com salmos e orações, seguia com o relato da ressurreição, que eram os evangelhos. Ao amanhecer, então, fazia-se a ação de graças, ou seja, a Eucaristia. É isso. Nem sempre era possível celebrar domingo durante o dia, porque não era dia feriado. Daí veio a história da vigília. Todos os anos a gente fazia uma celebração de vigília aqui, lembra? No sábado à noite, em preparação ao domingo. Esse ano não vai acontecer, porque o que é que vai acontecer no sábado à noite? O nosso jubileu lá na catedral. Mas na sexta-feira a gente vai fazer um ofício chamado de lucernário, porque é um ofício da tarde ou da noite com o rito da luz, acendimento da luz. Aqui é a história popular. Aqui também é a história. Só para dizer para vocês que já teve um tempo que a vigília pascal era de manhã. Já pensou fazer uma fogueira de manhã, acender velas de manhã? Graças a Deus voltou à tarde depois, né? Mas já teve essas peripécias na história. Aí vem a celebração anual da Páscoa. Em quantos dias se celebra a Páscoa? Em 3, que depois passa para 8, que depois passa para 50. É isso? A gente vai ampliando a Páscoa. 1 dia, 3 dias, 8 dias, 50 dias. Em se tratando desse tríduo, a gente tem, então, o tríduo, a Páscoa da ceia, a Páscoa da cruz e a Páscoa da ressurreição. Essas imagens aí querem lembrar isso. No século II. Já bem cedo, no século II, iniciou-se a celebração anual da Páscoa, ou seja, celebração da vigília pascal, e que até o final do século III foi a única festa anual da Igreja. Ao redor dela, ou desse núcleo, foi se formando o tríduo pascal, sexta, sábado e domingo.
Acho que aqui é a história também, vamos passando até o século IV. Vocês não se importam que eu passe essa parte histórica? Aqui atrás? Certo. Leia aí para nós só. Teve um tempo que a gente andou meio desguiado, a gente chegou a fazer a vigília pascal no sábado de manhã. Ficaram vestígios disso na memória do povo. Por exemplo, a mãe diz assim: tu me paga no sábado, aleluia. Sábado é dia de luto, de silêncio, né? Mas para algumas mães já é dia de meter a peia, taca no moleque, que estavam devendo para elas. Daí deriva, gente, é por isso que, por exemplo, a gente celebra domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Porque por muitos séculos, a celebração da Paixão era feita no domingo pela manhã, uma semana antes da Páscoa. E aí, depois, com a reforma da Semana Santa, acrescentou-se um trido, né? E no domingo antes, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no caso, o domingo de Ramos. Como já existia uma tradição anterior de celebrar no domingo a Paixão, ficou no primeiro momento a entrada de Jerusalém, de Jesus, com o Evangelho da Bênção dos Santos, com o Evangelho dos Santos lá, e no segundo momento, quando chega na igreja, o Evangelho da Paixão. Por conta dessa tradição que não tinha uma separação organizada. Na verdade, houve a fusão de duas tradições, a tradição de Jerusalém, que era histórica, e a tradição de Roma, que era teológica, né? Os romanos diziam: se domingo próximo vai ser a ressurreição, tem que celebrar primeiro a paixão. Então, neste domingo, vamos celebrar a paixão. Não estavam preocupados com a entrada em Jerusalém, com o jantar em Betânia, com a oração da agonia no Getsemane. Isso não dizia respeito à cultura romana, e sim à cultura em Jerusalém. Já o povo de Jerusalém iam recordando cada um dos dias de Jesus, quando ele entrou na cidade, quando ele foi rezar com os discípulos. É uma tradição mais histórica, presa aos fatos que tinham acontecido em Jerusalém. Aí no domingo de hoje tem uma fusão disso. No começo da missa, como diz o Saulo, os dias iniciais são de Jerusalém, mas a liturgia da palavra é de Roma. É um mingau bem sucedido. Coitado do padre, que tem que fazer a homilia entre as duas tradições, né? Aqui é que eles fazem sobre nenhuma. É sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que ainda é um pouco história, mas enfim, observa se é importante ler isso. O que contribuiu para alargar o antes e o depois da celebração do Tríduo Pascal foi o fato de que a celebração dos catecúmenos era realizada na noite da vigília. O antes era marcado com preparação ao batismo, tempo da quaresma, e o depois era
Então a igreja sempre trabalhou com a mistagogia, seja na catequese, seja na liturgia. Depois a liturgia foi se afastando, mas a catequese ainda manteve, né? E quem ressuscitou a mistagogia para nós foi justamente a renovação catequética, né? Quando a gente começou a catequese no estilo neocatecumenal e com leitura orante, aí volta a mistagogia. O que é a mistagogia? É a explicação ou aprofundamento de um rito, de um mistério de um rito, depois que ele aconteceu. Quer dizer, o mistagogo não entende como é que eu posso... Ele acha que não tem como você entender o batismo sem ter sido batizado. Você tem que primeiro experimentar o batismo e depois você vai aprofundar o sentido, ele vai conseguir compreender. Você primeiro tem que celebrar a Eucaristia e comungar, receber a comunhão, para depois fazer a mistagogia do sacramento, entenderam? Por isso a mistagogia era feita depois do sacramento. Então, no período anterior de preparação, na quaresma, eram só ritos penitenciais, exorcismos, escrutínios, que era uma espécie de avaliações. E aí na vigília vinham os sacramentos, os três juntos, batismo, crisma e Eucaristia, e depois os neófitos, os novos batizados, iam ser instruídos ou aprofundados nos mistérios do batismo, da confirmação, da Eucaristia. Se vocês quiserem ver modelos belíssimos de catequese mistagórica, procure o Cirilo de Jerusalém. A gente faz umas pregações muito lindas sobre o sentido do batismo. Você foi levado até a fonte batismal que fica ao oriente, você estendeu sua mão direita na direção do oriente e renunciou ao demônio e aceitou o Cristo. Ele vai explicando cada rito, cada detalhe do rito que o batizado, o neobatizado passou. E eles vão entender. Sim, então, o que fez prolongar o tríodo pascal para a quaresma e depois para 50 dias foi a iniciação cristã. Oi. É interessante a gente pensar a Páscoa, essa organização da festa anual da Páscoa, porque era o único momento do ano que a igreja batizava, então, crismava. Então, essa grande celebração anual era um momento onde a igreja acolhia os seus novos membros. Por isso que tem toda a organização da quaresma e etc. Então, é importante a gente pensar a Páscoa com essa grande revolução dessa questão da prática e da vivência de fé. Não se batiza a qualquer dia, não se batiza a qualquer momento, não se crisma a qualquer dia, a qualquer momento. Né? Então, a Páscoa ela surge com essa grande adesão daqueles que começam a praticar a fé em Cristo. Eu não vou batizar durante a semana, etc. Então, a todos aqueles que começam a aderir à fé, tem todo o acompanhamento durante um tempo para que na Páscoa fossem acolhidos como membros da comunidade. E aí, com o tempo, a gente foi acabando perdendo um pouco disso. Hoje estamos tentando resgatar com a catequese, a inspiração catecumenal, mas a Páscoa surge como esse grande momento da igreja de viver a sua fé e acolher os novos membros de forma efetiva. Por isso que os cristãos, naquela época, eles aceitavam e viviam realmente as perseguições, porque a fé não era aderida de qualquer jeito, mas acompanhada e ela era efetivada no seio da comunidade durante a Páscoa. Isso ajuda a gente a compreender de outra forma a iniciação cristã, né? Ou seja, a iniciação cristã ela é simultaneamente catequética e litúrgica. Não tem como fazer uma boa catequese sem liturgia e nem preparar bons liturgistas sem catequese. Os dois se complementam. E nas paróquias onde já se está experimentando a iniciação cristã no novo formato, naturalmente vai haver essa aproximação entre liturgia e catequese. No começo a disputa, um quer ser melhor que o outro, sabe mais sabido que o outro, mas depois se torna contribuição, colaboração. O pessoal da catequese diz logo, estou esperando o pessoal da liturgia fazer o roteiro. Quer dizer, já está aceitando a contribuição da liturgia. Da mesma pastoral. Certo. E às vezes também é o contrário, a liturgia diz, mas o pessoal da catequese não me passou ainda os dados para preparar o roteiro, né? Aí fica um ajudando o outro. Então, mostrar como de fato é só da Páscoa de Jesus que brotam os sacramentos de salvação, batismo, confirmação e Eucaristia. Não dá para ser na Sexta-feira Santa, nem
no dia de Natal. Antigamente era muito comum batizar as crianças na Imaculada Conceição ou no dia de Natal. Por quê? Porque o ano catequético era correspondente ao ano civil das escolas. Quando chegava em dezembro, as escolas ficavam de férias, a catequese também ficava de férias e ainda colava grau. E a colação de grau era a primeira Eucaristia das crianças. Né? Agora a gente está tentando fazer com que a pessoa entenda que a primeira Eucaristia, o melhor tempo é na Páscoa. Se for possível, na Páscoa. Na paróquia onde eu estou trabalhando, a gente faz a primeira Eucaristia das crianças no domingo de Páscoa de dia. À noite, o batizado das crianças que não são batizadas ainda, na vigília, e no outro dia de manhã, ou à tarde, a primeira Eucaristia de todos. Aí os que foram batizados à noite já comungaram, eles vão fazer a segunda comunhão no outro dia com os colegas deles. Tá, agora vamos passar para o Natal. Mesma coisa, um pouco de história, vou usar só o primeiro slide, eu acho que dá para satisfazer a nossa curiosidade. Quem é mais velho, a Páscoa ou o Natal? Quem apareceu primeiro no ano litúrgico? A Páscoa, no século II. E o Natal no século IV. O ciclo do Natal se originou no início do século IV. A celebração anual do nascimento do Sol Invicto em Roma. Quem era o Sol Invicto? Era um deus cristão? Não, um deus pagão. No dia 25 de dezembro, e o aumento do Sol no Oriente durante os primeiros dias de janeiro, foram ocasiões propícias para que a comunidade cristã começasse a celebrar o nascimento de Cristo no dia do Natal, do nascimento do Sol, e da Epifania, a manifestação do Senhor aos povos no Oriente. As duas festas mais importantes do tempo do Natal é o Natal e a Epifania. O Natal é a celebração da encarnação e nascimento, e a Epifania é a manifestação do Cristo. Né? E vocês já estão agora entendendo por que é nesse dia. É porque nós tomamos dos pagãos uma festa e ficamos com ela para nós. Tiramos dele uma festa deles. E hoje em dia a gente se escandaliza, mas estão cantando o canto da Umbanda, não sei de quê. Os primeiros cristãos faziam isso de boa. Dizer, o verdadeiro sol é Cristo. O verdadeiro sol é Cristo, não é nada desse sol de vocês. Esse sol de vocês não é de nada. O sol mesmo é Cristo. E pronto, e ficava certo assim. O Advento começou a ser celebrado no fim do século IV na Gália e na Espanha, ou seja, na França e na Espanha, com o objetivo de preparar as festas epifânicas, ou seja, o Natal e a Epifania. No século VI, é sexto ou é sétimo? Sétimo, já havia períodos de preparação para o Natal e um desdobramento até o batismo do Senhor. Vocês sabem que o ciclo do Natal termina com a festa do batismo do Senhor. Mas hoje à noite vocês vão tirar a prova dos 9. A gente vai fazer um teste com vocês. As festas do Natal e da Epifania não eram para lembrar o aniversário de Jesus, mas para intensificar a espera da sua vinda na memória do seu nascimento, no Natal, e da sua manifestação em nossa humanidade na Epifania. Aí tem o culto de Maria e dos santos, que fica em que ciclo? No calendário litúrgico, no ano litúrgico, a festa dos santos fica mais no Natal, mais na Páscoa ou mais no tempo comum? No tempo comum, não é isso? Vamos ler aí, juntos. Desde o início... Então, entre as várias categorias de santo, quem são os primeiros? Os mártires. Nem foi Nossa Senhora, viu? Foi os mártires. Por quê? Por causa da identificação deles com o grande mártir, Jesus Cristo. O primeiro que derramou seu sangue pela nossa salvação foi Jesus. Mas os mártires fizeram o mesmo, associando-se ao Cristo. Então, eles são considerados até hoje. Então, quando você chegar lá no céu, o pessoal está com ateu, se eu fosse vocês, eu ficava com Sebastião. Porque o Bené é de segunda categoria para frente, né? De primeira são os mártires.
A gente canta, ao paraíso é hora, um Marte ao chegares te acolha, é hora, é hora. Mas se os Martes estiverem ocupados, São Benedito fará muito bem para nós. E a Virgem Maria vem logo depois deles. Agora, como está o ano litúrgico hoje? Agora passar, ainda tenho tempo, então vamos adiante. Nós estamos no slide 28, ou seja, não estamos nem na metade dessa aula. Tá, vamos lá. Vamos ler juntos. Quais são os ciclos? Aí tem um desenho meio esturde, que lembra o ano litúrgico, né? Começa com o Advento, depois vai para o Natal, depois passa por um pedacinho de tempo comum, chega na Quaresma, tempo pascal, aí depois o tempo comum e Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Dá para ver assim? A gente tem uma outra melhor. Então, como foi o tempo comum que começou tudo, vamos começar por ele. Leiam. Foi a primeira realidade na vivência e celebração do mistério pascal. O domingo era o dia por excelência para fazer memória da Páscoa do Senhor. Na experiência das comunidades espiritistas, existia apenas a sucessão do domingo e semanas ao longo do ano. Isso aí está claro, né? Vamos ler juntos. A espiritualidade do tempo comum conforme a promessa do Senhor. Eu estarei com vocês todos os dias. Ou seja, ser cristão nas festas é fácil. Então, mas agora no tempo comum é desafiador. Quem perseverar até o fim será salvo. Domingo do tempo comum não precisa fazer nada de especial, não, deixa assim mesmo. Todo domingo do tempo comum é solenidade. Leiam. O tempo comum começa na segunda-feira e segue ao domingo depois do dia 6 de janeiro, batismo do Senhor, e se estende até a terça-feira antes da Quaresma. Está claro? O limite do primeiro pedaço do tempo comum. Esse é só o primeiro pedaço, tá? Ó, esse aí eu acho melhor para a gente compreender. A espiral. Recomeça. Tudo claro? Nesse desenho vocês veem que tem dois pedaços verdes, né? O tempo comum antes da Páscoa e o tempo comum depois da Páscoa. Quantas semanas? 24 semanas. Distribuídos eles. Já tínhamos falado isso, não já? Não é isso. Aí tem um gráfico do tempo comum. Se a gente fosse, ele existe ao vivo, só que a gente não colocou para vocês verem. Porque aparece além do tempo comum com as parábolas, os ensinamentos, os milagres de Jesus que estão aí nessa parte interna, aparece também o santoral. Em torno, como uma espécie de moldura, são festas de santos e santas e os mistérios do Senhor, por exemplo, a Anunciação, a Ascensão, a Anunciação do Anjo, João Batista, etc. Estão nessas medalhas maiores. Então, tempo comum é o mistério do Cristo em sua plenitude. Se celebra o mistério do Cristo na sua plenitude. Eu acho que isso aqui não precisa. Também. Vamos para o segundo momento, que é o ciclo pascal, o ciclo da Páscoa. Vamos ler?
E aí vocês têm aquela mesma mandala mais visível, não é? No centro, o mistério da ressurreição. Interessante que o artista não botou o ressuscitado, e sim a ausência do morto. O primeiro sinal da ressurreição é a ausência do corpo de um morto. Não tem mais morto aí dentro. E quem anunciou isso foi um anjo. São Lucas, eu tinha tomado um pouco de vinho, mas viu 2. Igual eu estou vendo aqui também 2 is. E as mulheres que foram visitar o túmulo. Em torno disso tem a aparição de Jesus a Maria Madalena, depois ao Simão Pedro, tem o Domingo do Bom Pastor, que está lá embaixo, na parte inferior. E no entorno tem uma grande videira, porque Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. E lá em cima, mas eu acho que o desenho que eu estou bem em cima, a parte alta, o que é que vocês estão vendo? Bem no centro do gráfico, na parte superior. Tem uma pombinha, né? Está voando, está pousada no ninho. É uma pomba choca, sabia? Os primeiros cristãos tinham esse costume de associar a gestação do mistério pascal de Cristo. O Espírito Santo gesta ele como uma pombinha choca os ovos. E na hora oportuna nasce a vida de todo esse mistério. Já leram Somos Convidados a Reviver? Já? Tá. Ainda ciclo da Páscoa. Vamos ler. Além da celebração semanal do domingo, cedo iniciou-se também uma celebração Então, como nos lembrou Saulo, a Páscoa continua sendo o coração do ano litúrgico, o momento alto, o mistério central celebrado na liturgia. Aqui estão os 3 tempos do ciclo da Páscoa. A preparação, que se chama de Quaresma, o miolo, o ponto alto, que se chama de Tríduo Pascal. E o prolongamento. Qual é a festa, a solenidade que encerra o tempo pascal? Pentecostes, o derramamento do Espírito, né? Fruto da ressurreição de Jesus. Então, a Quaresma, umas palavrinhas sobre a Quaresma, pode ler? A Quaresma. Então, tem essa memória histórica. Quaresma. Assim como Israel precisou de 40 anos para se preparar para entrar na terra com nova mentalidade, Jesus também precisou de 40 dias para se preparar para anunciar o evangelho da salvação. O que mais tem a dizer? São os limites da Quaresma, leiam aí. Começa na quarta-feira de cinzas. Então o domingo de Ramos fica dentro da Quaresma, sim ou não? Sim, embora ele seja a abertura da Semana Santa. Então a Semana Santa, na verdade, é a Quaresma, né? Menos os 3 dias do Tríduo. A Quaresma tem uma dimensão penitencial e batismal, já sabemos por quê. Batismo e penitência são os mistérios próprios da Quaresma. Nesse tempo somos chamados a viver a conversão, exigência desse sacramento. Eis o tempo de conversão, é o hino nacional da Quaresma, está aí ele, ó. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos, eis o tempo de conversão. Muito bem. E aí nós entramos no Tríduo Pascal. Lembram? A ceia, o lava-pés, a cruz, o túmulo, a ressurreição. Está tudo aí. 3 aspectos de uma única Páscoa. Quais são os 3 aspectos? O tríduo pascal da vida, morte e ressurreição de Jesus constitui o centro
e do ano litúrgico. Muito bem. Isso aqui eu vou passar, é a Páscoa da Ceia, isso aqui. Talvez seja bom de ler. Sim. É memória da última ceia de Jesus, da sua entrega, do seu amor sem limites, da inauguração de uma nova e eterna aliança, do sangue dele derramado na cruz. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até morrer. E aí, Páscoa ainda da ceia, vou tirar daqui, os dois grandes gestos da Páscoa da ceia são o lava-pés e o pão partido e partilhado. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, entregue por vós. Tomai e comei, tomai e bebei, façam isto para celebrar a minha memória. E São Romano, façam isto em memória de mim. Agora a Páscoa da Cruz. Vamos ler juntos? A liturgia da Sexta-feira Santa. A cruz é colocada no centro da Assembleia Cristã como sinal pascal da vitória do amor que vence o mal e a morte. Assim ela é aclamada e adorada. A Igreja ergue o sinal de vitória como para tornar visível a palavra de Jesus. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando foi que Jesus foi levantado da terra? Quando o crucificaram, né? E o elevaram na cruz. O João Crisóstomo diz, vamos ler juntos? Hoje... Por isso, mesmo a reforma litúrgica manteve a presença da cruz ou do crucificado junto do altar. Diz lá, na nova edição, sobre o altar ou perto dele, haja uma imagem, uma cruz, né, com a imagem do Cristo crucificado. Ali naquela capela tem uma imagem do Cristo na cruz. Vocês já olharam lá? Está certo isso? Está errado? Depois vocês analisam direitinho. Mas é por causa dessa associação entre o mistério eucarístico e o mistério da cruz. Não a cruz em si mesmo, como acabou de ser dito aí, mas a cruz como passagem para a vitória do Cristo sobre o pecado, o mal e a morte. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo, né? Então cantar, salve, ó cruz libertadora, salve, ó cruz libertadora. Vocês preferem aquele fiel madeiro da Santa Cruz? Muito bem, então com o inário litúrgico na cabeça. Vamos para a vigília, né? Tríduo Pascal, Páscoa da Ressurreição. Vamos ler juntos. A vigília pascal... São poetas esses padres velhos, né? Os novos não coisam mais assim. Vocês vejam que o que é importante de guardar se repete, né? Quantas vezes a gente já repetiu essa mesma ideia aqui, com as mesmas outras palavras, para dizer que o centro, o coração, o fundamento da fé e do ano litúrgico é a Páscoa de Jesus. Não é possível que não fique isso no nosso cérebro.
E os 50 dias posteriores, chamados de tempo pascal, leiam aí. 50 dias. Vocês já perceberam que o Salmo 117 é uma constante? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos nele. Ou então, este é o dia que o Senhor fez, seja para nós um dia. A gente canta isso no domingo da Páscoa e canta no 7º domingo da Páscoa, porque é um só dia, um só domingo. Mas uma pergunta curiosa. A Vigília Pascal é o dia, digamos assim, mais importante da liturgia do ano litúrgico. Quantos dias vocês gastam para preparar a liturgia da semana da Vigília? Começam com uma semana antes, um mês antes. A Ione, que é uma grande liturgista, dizia que a gente tem que preparar a Vigília durante uns 3 meses. Só salmos são 8, né? 7 ou 8. Vamos ler juntos. A festa da Páscoa é memorial do dia nos 50 dias do tempo pascal. Pronto, vamos encerrar vocês cantando o refrãozinho que está lá embaixo. Este é o dia que o Senhor fez, seja para nós um dia de alegria. Mudando de ciclo, vamos para o ciclo do... Leio. Vocês que já estão na liturgia há vários anos, sentem essa experiência de se renovar, de recomeçar no Advento, no Natal? Que o clima é diferente, por exemplo, da Quaresma e da Páscoa, não é? É um outro clima, parece que a gente está recomeçando as coisas. E é essa a finalidade da liturgia desse tempo. Reabastecer a gente, reanimar as esperanças com o profeta Elias, com João Batista, com Isabel, com Zacarias, com José e a Maria. Uma grande figura do Advento, depois do Natal, que é muito esquecida, é São José. O menino lá, o Zacarias, Maria da Isabel, é mais lembrado do que ele. Vamos ler juntos? É o tempo do... Percebam que tem um roxo mais alegre, o roxo do Advento, do que o roxo da Quaresma, né? Até nas vestes a gente pode fazer essa percepção. Leiam. Celebra. A cada advento. Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Então, o Advento tem 2 características marcantes. Quais são elas? Isso acontece sobretudo nas 2 últimas semanas, de 16 de dezembro em diante. A outra característica, tempo. E isso acontece sobretudo nas 1ª e 2ª semanas. O Advento é
como tem essa dupla característica das duas primeiras semanas e das duas últimas, nós que cantamos e tocamos na igreja, às vezes, se a gente não tiver esse aprofundamento do culto, dessa realidade, da espiritualidade do evento, a gente acaba se atrapalhando com o repertório de tudo. E os cantos da primeira semana, principalmente no que se refere ao canto de entrada e ofertório, de comunhão, tem um cuidado separado das duas últimas semanas. Então, às vezes, a gente já começa o advento, o primeiro domingo do advento, a gente já começa cantando das alturas, orvalho nos céus, que é o canto do quarto domingo. Né? Então, se na primeira semana, na primeira e na segunda, a gente faz memória da primeira vinda, os cantos vão fazer essa memória, essa temática da primeira vinda de Jesus. Quando virá, Senhor, o dia que me apareça. Já na terceira e na quarta, já faz memória dessa segunda vinda do Cristo em Cristo. Ó, bendito, eterno Deus. Né? Então, às vezes é importante conhecer bem a espiritualidade do tempo de Cristo para preparar o repertório de forma adequada. E às vezes não basta cantar o canto de culto, tem que cantar ele para que ele realmente consagre o tempo, consagre a liturgia, consagre aquilo que nós estamos celebrando, para não ficar a espiritualidade de um jeito e não de outro. Nós estamos no slide 54, significa que faltam 6, não é isso? Vocês querem parar logo ou querem que eu vá até o fim? Tá. No advento, cada semana tem uma palavra-chave, que ajuda também na escolha dos cantos. A palavra-chave da primeira semana é vigilância. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. É isso? Então, o refrão orante, o canto do Evangelho está nessa direção aí. A quarta semana do advento a gente poderia chamar de Semana Mariana. Vira para um lado é Maria, vira para o outro é a Maria, por conta da proximidade do nascimento. Então a gente pode cantar à vontade cantos relacionados a Nossa Senhora, como por exemplo Magnífica. E fica, como ele disse, o Saulo, a gente tem que ir aprofundando nossos conhecimentos para chegar nessas nuances, nesses detalhes. Mas por enquanto, né, se a gente consegue cantar bem no advento e não na quaresma, já está um pouco bom, mas só um pouco, média 5 ou 6. Tá, vamos ver só o limite do advento. O tempo do advento começa... Então, o advento termina no dia 24 à tarde, por volta das 3 horas, entre 3 e 6 horas. Os domingos do advento são chamados de... Faltou desses slides, às vezes ele é meio... Porque não é o oitavo, o nono e o 10º, né? Só são 4. A proposta que perpassa todo o advento é celebrar a manifestação luminosa do Salvador em nossa história e em cada um de nós, preparando-nos para viver mais intensamente na festa do seu Natal. Embora o advento insista em nossa conversão, não tem aquele acentuado caráter penitencial da quaresma. Esse tempo consiste em prepararmos alegres e ligeiros, cheios de esperança, o caminho do Senhor que vem. Os cantos ajudam muito nesse aspecto. Pronto, tempo do Natal. Vamos ler juntos? Tinha uns cantinhos muito afetuosos, antigos, que, por exemplo, parabéns para Jesus, que nasceu neste dia. Lembram deles? Estão aposentados, tá? Não se usam mais. Porque... por causa disso.
no tempo do Natal. Assim como a Páscoa tem a Páscoa em si, o tempo da Páscoa, o Natal tem o Natal em si e o tempo do Natal. Vamos ler juntos? A Epifania do Senhor. Então a Epifania, o nome Epifania não é Epifânia, né? Dona Epifânia, aquela senhora lá, não é Epifania. E quer dizer manifestação do Senhor na nossa carne, a manifestação da divindade de Cristo na nossa carne. No Brasil deve ser celebrada no domingo, para que todos possam participar. E no Oriente, a Epifania é mais celebrada do que o Natal. O Natal é uma festa do Ocidente. Lembram do Deus Sol de Roma, que não tinha no Ocidente isso. Mas a Epifania sim. E para nós ambas festas são importantes, mas na cabeça do povo é mais Natal. Então, a festa da Epifania, dia 6 de janeiro, o domingo mais próximo, é a festa dos Santos Reis, é a festa da manifestação de Cristo, certo? Por acaso, ele se manifestou aos magos, né? Não sei de onde nós tiramos que eles são reis, porque o Evangelho de Mateus não diz isso. Diz que alguns magos que vieram do Oriente. Magos seriam estudiosos dos astros, né? Astrônomos, não necessariamente astrólogos. Naquela época eles misturavam tudo. E vocês viram que o ciclo do Natal termina com a festa do batismo Pode parecer esquisito, porque o batismo se situa dentro da idade adulta de Jesus, não é? Ficaria interessante ser a abertura do tempo comum, mas não é. Porque é uma festa chamada de epifânica, ou seja, no episódio do batismo de Jesus no Jordão, se manifesta a Trindade, lembram? O Filho sai da água, o Espírito desce em forma de pomba e o Pai diz: este é meu Filho amado, etc, etc. Então, uma manifestação, uma teofania da Trindade ali, e eles puxaram então essa festa para complementar aquelas do Natal e da Epifania. Então, Cristo se manifesta no nascimento, aos magos e no batismo. Entenderam? É uma causa teológica que o batismo fique sendo parte do ciclo do Natal. Vamos ler juntos essa síntese do ano litúrgico? O ano litúrgico nos propõe Então, a partir de hoje que a gente está fazendo esse estudo, vocês devem se comprometer a prestar mais atenção na liturgia da vida em cada tempo litúrgico. Então, se a gente conseguir se esforçar de viver intensamente a espiritualidade do Advento, pelo menos naquelas 4 semanas, a gente já se preparou bem para o Natal. Aí a gente vive intensamente o tempo do Natal e do seu prolongamento. Depois a gente entra no tempo comum, animados por essa reavivar de esperança do Advento e Natal, e começa o tempo comum. Depois suspende o tempo comum para entrar na Quaresma, para fazer a nossa penitência e conversão e entrar para celebrar a Páscoa, que é o momento alto do ano. E depois voltamos para o tempo comum para fazer essa experiência de ser fiel a Cristo todo o tempo, no dia a dia da vida. E se for fazendo isso ano após ano, você vai virando santo. Quando você vê, você está parecido com Cristo, que é o objetivo e a finalidade de qualquer espiritualidade. Depois complementa com Frei Gilson, com a irmã Doroteia, com São Sebastião, não sei o que mais, né? Mas o fundamento mesmo é o mistério pascal de Cristo. Conclusão, leiam juntos.